Nome do grupo: Sansão. Participantes: Gabriel Fernando de Paula Toledo e Tailine Luiza Oliveira Melo. Lógica na programação. É a lógica e sua importância na resolução de problemas e na programação. O que é a lógica de programação? A lógica de programação é a disciplina que estuda a organização coerente e racional de instruções para resolver problemas por meio de algoritmos computacionais. Em outras palavras, ela consiste em um método estruturado de pensamento que permite decompor um desafio em etapas claras e sequenciais, traduzindo-as em comandos que um computador possa executar. Essa lógica não está atrelada a uma linguagem de programação específica, mas sim a princípios universais como sequência lógica, condições e decisões, repetições, abstração e modularização. Dominar a lógica de programação é o primeiro passo para escrever códigos eficientes, independentemente da linguagem utilizada. A importância na resolução de problemas e na programação. A lógica de programação é fundamental tanto para a computação quanto para o desenvolvimento de habilidades analíticas em diversas áreas. Sua importância se reflete em eficiência na resolução de problemas. Permite quebrar desafios complexos em partes menores e mais gerenciáveis. Facilita a identificação de erros e a otimização de soluções. Estimula o pensamento crítico e a criatividade na elaboração de algoritmos. Base para aprendizado de linguagens de programação. Uma boa lógica permite migrar entre linguagens com facilidade, já que a estrutura mental do algoritmo permanece a mesma. Reduz a dependência de decorar sínteses, pois o foco está na construção racional do código. Aplicação em diversas áreas. 1. Automação. A criação de scripts para tarefas repetitivas. 2. Inteligência artificial e machine learning. Desenvolvimento de algoritmos de decisão. 3. Análise de dados, processamento e interpretação de informações complexas. Habilidade cognitiva transferível. Mesmo fora da programação, a lógica estruturada ajuda em 1. Tomada de decisões do cotidiano. 2. Organização de processos em projetos multidisciplinares. 3. Raciocínio matemático e científico. Conclusão. A lógica de programação não é apenas uma ferramenta técnica, mas uma ferramenta de pensar, que melhora a capacidade de resolver problemas de maneira eficiente. Seu domínio é essencial para qualquer pessoa que deseje atuar na área de tecnologia ou desenvolver habilidades analíticas aplicáveis em diversos contextos. Lógica booleana. Breve história da lógica booleana. A lógica booleana é a base da computação moderna, e sua história começa no século XIX com o matemático inglês George Boole. Ele revolucionou o pensamento lógico ao criar um sistema onde as ideias poderiam ser expressas em termos matemáticos, usando apenas verdadeiro e falso, 1 e 0. Antes de Boole, a lógica era estudada principalmente pela filosofia, com raízes em Aristóteles, mas Boole quis transformá-la em uma ferramenta matemática precisa. Em 1854, ele publicou o livro An Investigation of the Laws of Thought, uma investigação das leis do pensamento, onde introduziu a álgebra booleana, um sistema que usava operações como AND, OR e NOT para representação de decisões lógicas. No início, sua obra foi vista como teórica, mas no século XX ela se tornou essencial para o desenvolvimento da eletrônica digital. Claude Shannon
Em 1937, mostrou que a álgebra booleana poderia ser aplicada em circuitos elétricos, criando a base para os computadores digitais. Hoje, a lógica booleana está em todos os sistemas computacionais, desde processadores até algoritmos de inteligência artificial. George Boole, sem saber, plantou as sementes da era digital, mostrando que a lógica poderia ser não apenas um conceito filosófico, mas a linguagem fundamental das máquinas. Resumo das contribuições de Boole. Criou a álgebra booleana usando 0 e 1 para a lógica. Estabeleceu as bases para a computação digital. Influenciou o desenvolvimento de circuitos lógicos e programação. Sua ideia simples, mas poderosa, transformou o mundo, provando que a lógica é a chave para a tecnologia que usamos hoje. Lógica na computação, algoritmos e tomada de decisão. A lógica é o alicerce da programação. Ela permite que os computadores tomem decisões e executem tarefas de forma inteligente, seguindo regras claras. No desenvolvimento de algoritmos e sistemas, a lógica se aplica principalmente por meio de estruturas condicionais, que definem ações diferentes dependendo das circunstâncias. Exemplos práticos de estruturas condicionais: verificação de acesso. Um sistema de login usa a lógica para decidir se o usuário pode ou não acessar um recurso. Desconto em compras. Um e-commerce pode aplicar descontos com base no valor da compra. Nome de fluxo em jogos. Em um jogo, a ação do personagem pode mudar conforme a tecla pressionada. E por que isso importa? Automatiza decisões, como liberar acesso ou calcular descontos. Torna o sistema mais eficiente, evitando repetição de código. Permite comportamento dinâmico, essencial em apps, jogos e robótica. A lógica é o que faz os programas serem inteligentes. Dominar estruturas condicionais é o primeiro passo para criar algoritmos poderosos e sistemas que respondem de forma precisa ao mundo real. Aplicações práticas da lógica na computação. A lógica é a base de sistemas inteligentes que usamos diariamente, desde filtros de e-mail até recomendações personalizadas. Ela permite que máquinas tomem decisões rápidas e precisas. Alguns exemplos reais: filtro de spam, lógica condicional mais análise de padrões. Os filtros de spam usam regras lógicas para classificar e-mails. Se o assunto contém oferta exclusiva e o remetente é desconhecido, então marca como spam. Caso contrário, analisa links e padrões de texto para decidir. Isso combina a lógica booleana com aprendizado de máquina para proteger a caixa de entrada. Motores de busca, lógica mais algoritmos de ranqueamento. Quando você busca no Google, a lógica define quais páginas aparecem primeiro. Se o termo está no título e o site é confiável, então prioriza o resultado. Se não, considera a relevância, tempo de carregamento e histórico do usuário. Sistemas como PageRank usam lógica matemática para ordenar bilhões de páginas em segundos. Sistema de recomendação, lógica mais análise de dados. Plataformas como Netflix e Spotify recomendam conteúdo com base em se você assistiu a filme de ação e outros usuários com gostos similares curtiram X, logo sugere X. Se não, usa tendências globais ou novidades. Isso mistura lógica condicional com inteligência artificial para personalizar as experiências. Inteligência artificial, sistema de dados. A lógica é essencial para chatbots decidem respostas com base em regras. Se a pergunta contém reembolso, mostre a política de devolução. Carros autônomos usam sensores e lógica para a ação como: se o semáforo está vermelho, então pare. Análise de dados. Identifica padrões como: se vendas caírem em X região, alerte a equipe. Conclusão.
A lógica não só resolve problemas simples, mas também alimenta tecnologias avançadas. Dos e-mails aos sistemas de inteligência artificial, ela é a ferramenta invisível que torna a tecnologia eficiente e adaptável ao nosso mundo. Dominá-la é entender a linguagem por trás das inovações digitais.